final dos anos 80 e início dos anos 90, eu passei por uma metamorfose. Já era cristão, mas estava dando início à minha jornada pela ciência. Foram quase 5 anos de questionamento, culminando com uma decisão radical. Deixa-me explicar. Vindo de um lar cristão, fui ensinado sobre a criação nos primeiros capítulos do livro de Gênesis. Na minha adolescência, estudando no Colégio Técnico da Unicamp, na cidade de Limeira, estado de São Paulo, tive meu primeiro contato com as ideias evolucionistas. Estou falando dos anos 70, do século passado, no milênio passado, já faz tempo. A informação sobre a origem naturalista da natureza que eu recebi impactou profundamente a minha vida durante quase 20 anos. Era difícil pensar em Gênesis capítulos 1 e 2 como sendo literais. Longas eras e evolução pareciam ser o mais racional. Eu jamais diria que a Bíblia estava errada. Para mim era uma questão de interpretação. Afinal, a Bíblia trata de coisas espirituais e não científicas. Isso é o que eu pensava. A minha proposta racional era a seguinte: a Bíblia tem assuntos muito mais importantes e relevantes para a minha vida do que a origem da natureza. Meu conforto era o seguinte: caso eu estivesse errado, eu não deixaria de ser salvo. Eu havia abraçado de corpo e alma o evoteísmo, evolucionismo teísta, cuja proposta é a seguinte: Deus trouxe à existência o cosmos e a vida segundo as propostas das teorias do Big Bang e da evolução. Mas o caminho que trilhei na ciência não me permitiu parar de questionar. Afinal, ciência é questionamento. Dogma, aceitar sem questionar, é coisa de religião. Isso sempre foi muito claro para mim. Se eu não tivesse tido a oportunidade de fazer os meus estudos de pós-graduação na Clemson University, que é uma universidade secular, fazer pesquisas ao longo de 2 anos no Oak Ridge National Laboratory, nos Estados Unidos, e ficar 4 meses pesquisando no Max Planck Institute für Strömungsforschung, na Alemanha, muito provavelmente eu teria continuado com a minha cosmovisão evoteísta. Deixei o evoteísmo por questões científicas e não religiosas. Deixe-me contar como foi. Eu aceitava a teoria do Big Bang muito mais como um fato do que uma teoria propriamente dita. O modelo Lambda CDM explicava tudo para mim. Até o dia que eu entendi que esse modelo deixava de fora alguns aspectos fundamentais da termodinâmica, uma área extremamente bem estabelecida na ciência. Isso era muito estranho. A termodinâmica trata com calor. O Big Bang também. E se estamos tratando com calor, pensava eu, era indispensável que essas leis da termodinâmica, em forma de equações, estivessem presentes no modelo Big Bang. Mas não havia onde encontrá-las nele. É importante lembrar que as leis da física, como as da termodinâmica, não foram nem são criadas pelos cientistas. Elas foram e são descobertas por cientistas. Comecei a pensar na teoria do Big Bang em termos da termodinâmica. A lei zero da termodinâmica afirma que se 2 sistemas estiverem em equilíbrio térmico com um terceiro sistema, então os 3 sistemas estarão em equilíbrio térmico. Seria como a temperatura de um ovo que está na água dentro de uma panela no fogão. Quando a água ferve, a temperatura do ovo, da água e da panela são praticamente as mesmas. Essa lei demonstra como sistemas entram em equilíbrio um com o outro. Até aqui não havia um conflito, obviamente, entre o Big Bang e a termodinâmica. Da mesma forma, com a terceira lei da termodinâmica, a qual afirma que, à medida que a temperatura de um sistema aproxima-se do zero absoluto, todos os processos nesse sistema cessam e a sua entropia chega ao seu valor mínimo. Só para ilustrar, compare água líquida com gelo. Qual dos dois possui maior entropia? Desorganização. A água líquida. A estrutura cristalina do gelo é muito mais organizada que a da água líquida e, portanto, possui uma entropia menor. Até aqui, eu também não via nenhum problema real com o Big Bang. Essa situação mudou com a primeira lei da termodinâmica. Ela afirma que num processo onde não há transferência de matéria, a mudança na energia interna de um sistema termodinâmico é igual à energia ganha pelo sistema em forma de calor, menos o trabalho termodinâmico feito pelo sistema com o meio exterior.
Podemos usar o exemplo de um ar-condicionado. Para esfriar um ambiente, diminuir a sua entropia, durante o verão, é necessário que o calor seja retirado. Para que isso aconteça, seria necessário ligar o ar-condicionado, que usa eletricidade para funcionar. Só instalar o ar-condicionado sem conectá-lo a uma tomada, uma fonte de energia, não esfria o ambiente. Lembre-se que você terá que pagar pela energia elétrica utilizada para o funcionamento do ar-condicionado para esfriar o seu quarto, a sua casa, seja lá o que for. Essa lei afirma que energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Ela tem uma implicação muito grande. Por meio dela, entendemos que a energia que existe no universo hoje, a soma da energia de todas as partículas atômicas e subatômicas que existem na natureza e de todos os corpos celestes, galáxias, estrelas, teria que ser exatamente igual desde o início. Como explicar a origem dessa quantidade incalculável de energia? Não há nenhuma resposta científica que explique a origem dessa energia. Segundo o modelo Big Bang, essa quantidade imensa de energia que existe no universo, no início estaria dentro de um volume do tamanho de um próton, cujo diâmetro é 1,6828 vezes 10 elevado a menos 15 metros, ou seja, 0,1401628 metro. Deixe-me ilustrar o que esse número significa. Pegue 1 metro e divida-o em 1000 pedaços iguais. Um pedacinho seria 1 milímetro. Pegue agora 1 milímetro e divida-o em 1000 pedaços iguais. Um pedacinho seria 1 micrômetro. Pegue agora um micrômetro e divida-o em 1000 pedaços iguais. Um pedacinho seria 1 nanômetro. Pegue um nanômetro e divida-o em 1000 pedacinhos iguais. Um pedacinho seria 1 picômetro. Pegue um picômetro e divida-o em 1000 pedaços iguais. Um pedacinho seria 1 fentômetro. Se você pegar um pedacinho como esse, um fentômetro, mais a metade de um outro pedacinho como esse e colocá-los juntos, você terá o diâmetro de um próton. Consegue imaginar o que significa colocar toda a energia que existe no universo dentro de algo tão pequeno? Isso era uma parte da teoria do Big Bang que eu nunca havia levado em consideração. Meus pensamentos começaram a clarear. Então eu me deparei com a segunda lei da termodinâmica, conhecida como a lei da entropia. Essa lei é fascinante. Ela é muito especial. Ela também mostra como a natureza funciona. Ela mostra que o tempo somente avança em uma direção, o futuro. Ela esclarece como as coisas eram no passado, baseado no que vemos no presente. De forma bem simples, ela nos diz que espontaneamente calor não passa de um corpo frio para um corpo quente. O contrário ocorre espontaneamente. Calor sempre passa de um corpo quente para um corpo frio. A consequência desse fato é impressionante. A segunda lei da termodinâmica afirma categoricamente que se um sistema for fechado, isto é, onde não há energia entrando nem saindo, como é o caso do universo, a entropia desse sistema sempre aumenta à medida que o tempo passa. Talvez você ainda não tenha percebido. Entropia afirma que, à medida que o tempo passa, qualquer sistema espontaneamente se autodesorganiza. Deixe-me ilustrar. Observe o calçado que você está usando, ou o seu carro, ou a bicicleta, o seu celular, ou ainda o seu computador, uma panela, o fogão, a geladeira, qualquer coisa. Eles são exatamente iguais quando você os comprou novinhos, ou eles demonstram algum desgaste. Percebe? Você não compra um carro velho e espontaneamente ele fica mais novo. Você não pega um calçado velho e quanto mais você usa, mais novo ele fica. A natureza não funciona assim. Como algo altamente entrópico, desorganizado no seu início, teria se tornado nesse universo extremamente complexo e funcional que observamos? Espontaneamente, a ciência sabe que isso não aconteceu. A segunda lei da termodinâmica afirma isso. Por anos aceitei a teoria do Big Bang, que hoje eu entendo não passar de um milagre proposto pelos naturalistas. Meus olhos se abriram. Agora podia ver claramente. Não estava tratando com ciência estabelecida, mas com uma crença tecnicamente absurda. Mas e quanto ao surgimento e evolução da vida? Continuei estudando. Na frase do livro A Origem das Espécies, escrito por Charles Darwin,
Na primeira edição, de 1859, lá na página 484, me deixou perplexo o que ele escreveu. Ele disse o seguinte: portanto, eu deveria inferir da analogia que provavelmente todos os seres orgânicos que tenham vivido sobre esta terra são descendentes de uma forma primordial na qual a vida foi primeiramente soprada. Fui olhar na segunda edição do livro, a de 1860, também na página 484. Olha o que ele disse. Portanto, eu deveria inferir da analogia que provavelmente todos os seres orgânicos que tenham vivido sobre esta terra são descendentes de uma forma primordial na qual a vida foi primeiramente soprada pelo Criador. Opa, nessa edição ele acrescentou a palavra Criador. Decidi olhar nas outras 4 edições de 1861, 66, 69 e 72. E nenhuma dessas edições Darwin usou essa expressão. Fiquei intrigado. Por que ele removeu o que havia escrito? Alguma descoberta científica o teria levado a concluir que vida teria surgido espontaneamente? Não havia nenhuma. Continuei pesquisando. Encontrei o trabalho de Klaus Dose, nascido na Alemanha em 1928. Observe as suas qualificações: bioquímico, educador, possui certificação em bioquímica, portanto. Suas pesquisas foram financiadas pelos Institutos Nacionais de Saúde, Ministério Federal de Pesquisa e Tecnologia dos Estados Unidos. Ele é membro do Conselho Italiano de Pesquisa, membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, membro do Comitê de Pesquisas Espaciais, o COSPAR. Foi presidente do subcomitê de 1988 até 1993. É o fundador da Sociedade Internacional para o Estudo da Vida, da Origem da Vida. Membro do Comitê Europeu de Ciências Espaciais, entre outros. É impressionante que não existe nada escrito sobre ele na Wikipédia, por exemplo. E a razão é simples. Ele é apenas um dos muitos que tem demonstrado cientificamente que vida não teria de forma alguma surgido espontaneamente. Encontrei um número considerável de cientistas que afirmam que a vida não foi criada. Mas isso era exatamente o que eu cria, que vida havia sido criada. Mas vida teria evoluído? Comecei a estudar e pesquisar. Meu ponto de partida foi saber o significado de evolução do ponto de vista científico. Por ser um físico, sabia que estava nadando não na minha praia. Mas lógica é lógica, evidência é evidência e razão é razão. Seja para um físico, químico, biólogo, etc. Não foi difícil compreender o significado de evolução. Trocando em miúdos, evolução seria a explicação de como a variedade de organismos conhecidos hoje, tanto os vivos quanto os do registro fóssil, teriam se desenvolvido ao longo do tempo a partir de um único organismo unicelular que teria vivido num passado muito distante. Minha pesquisa tornou-se extremamente interessante. Como um ser original unicelular teria produzido descendentes que teriam se tornado em organismos pluricelulares com órgãos e funções não existentes dos seus progenitores? A resposta era sempre a mesma: evolução através da seleção natural. Fui estudar seleção natural. Se seleção natural for um processo natural, então o modelo evolucionista deveria estar certo. Esse era o meu raciocínio. Quanto a isso, não havia como duvidar que a seleção natural era um processo que ocorre na natureza e, portanto, é observável. Parecia ter chegado ao fim do questionamento. Big Bang, não. Mas evolução, havia uma pergunta ainda que me tirava o sono. O que a seleção natural realmente faz? Percebi que todos os exemplos de seleção natural mostravam variações dentro de um grupo de organismos vivos, mas não de evolução propriamente dita. Não haviam exemplos de descendentes com novos órgãos e novas funções. Darwin, por exemplo, usou os tentilhões encontrados nas Ilhas Galápagos como exemplo de seleção natural. Mas todos eles eram tentilhões. A explicação dada por Darwin usando a seleção natural não faria com que esses pássaros produzissem descendentes que num futuro distante seriam qualquer outra forma de organismo vivo que não fosse um tentilhão. Procurei por exemplos, sempre os mesmos. Pequenas variações e adaptações entre peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, por exemplo. Descobri lendo muitas publicações científicas que essas adaptações e variações só poderiam acontecer se já estivessem presentes e programadas no DNA dos organismos. Se já estavam lá no DNA, elas não poderiam ser o resultado da seleção natural. Em outras palavras, a seleção natural não era a causa da variação e da adaptação observada.
mas sim a informação genética previamente existente. Agora eu tinha que responder a outras duas perguntas cruciais. Primeira, como nova informação genética capaz de produzir novos órgãos e novas funções poderia surgir nos organismos vivos espontaneamente? E a segunda, como a seleção natural agiria no aparecimento dessa nova informação genética à medida que fosse expressa nos organismos? A primeira era mais difícil de responder. Fui pesquisar. Li dezenas de publicações científicas. Sendo que o principal processo sugerido pelos evolucionistas é a mutação, procurei conhecer mais sobre ela e sobre os mecanismos de reparo que o DNA possui. Especialmente porque mutação é uma mudança que ocorre nos genes e cromossomos, ou seja, no DNA. Existem centenas de publicações científicas demonstrando os mais variados mecanismos de autorreparo do DNA. Fiquei maravilhado. Não conhecia nada disso. Tornou-se evidente por meio desses artigos que mutação não produz nova informação genética, muito menos evolução. Se uma mutação ocorrer, mecanismos incríveis irão corrigir o erro produzido por ela. E se ela persistir, será detrimental, causando a morte do organismo, como câncer, ou neutra, ou o que não produziria nem variação nem adaptação, muito menos evolução. Fui estudar o registro fóssil para confirmar se as coisas eram de fato assim. Não encontrei nas publicações científicas a descrição de um único fóssil que fosse de transição e que mostrasse o aparecimento de um novo órgão ou nova função, o que implicaria no aparecimento de nova informação genética. Tudo o que encontrei foi que peixes sempre foram peixes, anfíbios sempre foram anfíbios, répteis sempre foram répteis, aves sempre foram aves, mamíferos sempre foram mamíferos e assim por diante. Não estou dizendo que não haviam variações e adaptações nos organismos existentes nesses grupos. Era evidente que sim. No entanto, o registro fóssil sempre mostrava a expressão da informação genética em forma de variação e adaptação. Mas ele não mostrava o aparecimento de nova informação genética. Ou seja, o que não ocorreu ao longo do tempo foi evolução. A primeira pergunta estava respondida. Nova informação genética jamais teria surgido espontaneamente por meio de processos naturais. Mas e a segunda pergunta? Como a seleção natural atuaria se nova informação genética fosse expressa num grupo de organismos vivos? O que ela faria? Evolução? Teria que ir até o fim. Não poderia haver um único traço de dúvida para mim. Além da física, eu fiz matemática. Assim, não foi difícil responder essa segunda pergunta. Eu pensei assim, imaginemos a pata de um réptil evoluindo em uma asa de uma ave ao longo de milhares ou milhões de anos, que é a proposta dos evolucionistas. Os répteis que supostamente teriam sido os ancestrais das aves teriam patas perfeitamente adaptadas para répteis. Pequenas variações produziriam patas adaptadas de répteis e não asas. Isso era óbvio. O processo de transformação seria através de pequenas variações lentas e graduais ao longo de muito tempo. Assim eu fui informado. No entanto, conforme havia lido nas publicações científicas, o número dessas variações seria limitado pela informação já codificada no DNA. Então, o que a seleção natural faria? Siga o raciocínio comigo. Imaginemos vários casais de répteis cujas patas sejam 100% patas, perfeitamente adaptadas segundo a proposta de Darwin. Imaginemos agora vários casais de aves descendentes desses casais de répteis e cujas asas fossem 100% asas, perfeitamente adaptadas segundo a proposta de Darwin. É óbvio que uma pata não está adaptada para voar, assim como uma asa não está adaptada para rastejar. Portanto, o resto é pura matemática. Deixe-me explicar. Voltemos aos casais de répteis. Imaginemos que alguns descendentes desses casais nascessem com pequenas variações nas suas patas. Temos que analisar essas variações sob a ótica da sobrevivência do melhor adaptado. Se a variação produzisse um órgão que fosse 95% pata e 5% asa, a seleção natural eliminaria esses descendentes, por não serem os melhores adaptados, obviamente. Lembre-se que uma pata que seja 95% pata é apenas 95% funcional em relação a uma pata que seja 100% funcional.
Uma pata perfeitamente adaptada seria 100% pata. E uma pata que fosse 105% funcional seria 100% pata. Pelo princípio da seleção natural de Darwin, a sobrevivência do melhor adaptado, a seleção natural eliminaria esses descendentes por não serem os que estivessem melhor adaptados. Imagino que você esteja pensando o que eu também pensei. Mas e se num determinado ambiente esse tipo de pata modificada fosse uma pata melhor adaptada? Não seria uma possibilidade? A resposta deveria ser sim. Resolvi levar até as últimas consequências. A evolução de uma pata em uma asa. O que aconteceria no meio do processo quando os descendentes tivessem órgãos que fossem 50% pata e 50% asa? A resposta é simples. Um órgão que seja apenas 50% pata não serve como pata, pois não rasteja. Assim como uma asa que seja 50% asa não consegue fazer um organismo voar. Compreendi que a seleção natural é contra o modelo evolutivo proposto por Darwin e os seus seguidores. O melhor adaptado nunca é o mutante. A evolução estava morta. Entendi que, do ponto de vista da ciência estabelecida, a evolução jamais teria acontecido. Cerca de 5 anos estudando esses assuntos, lendo muito, pesquisando com grande interesse, haviam me conduzido a essa conclusão. Como aceitar então que Deus teria usado a evolução ou o Big Bang, quando a própria ciência sabe que nenhum deles fez parte da verdadeira história da natureza? Percebe? Abandonei o evolucionismo teísta por aquilo que a ciência havia descoberto e não por argumentos teológicos. Agora estava livre para repensar a minha posição sobre Gênesis 1 e 2. Falarei sobre o que aconteceu comigo em relação a esses 2 capítulos num outro vídeo. Por enquanto, gostaria de deixar alguns pensamentos finais. Lamento que um número muito grande de cristãos, verdadeiros ou não, continua promovendo dentro das igrejas o evolucionismo teísta, evoteísmo. Vocês que fazem isso estão promovendo a mentira. Vocês ensinam que o que Deus afirmou ter acontecido não aconteceu e aquilo que a ciência sabe que não aconteceu teria acontecido. Isso é quase loucura. Lamento também que pastores estão abraçando o evoteísmo para interpretar Gênesis 1 e 2. Vocês estão contaminando a pureza da palavra de Deus. Cuidado. Deus zela pela integridade na exposição da sua palavra. Lamento também que muitos jovens universitários estão comprando essa ideia sem primeiramente ouvir aqueles que já beberam dessa água. Vocês estão trocando uma cosmovisão verdadeira por uma falsa. E essa falsa cosmovisão sobre as origens fará com que vocês distorçam muitos outros ensinamentos das Escrituras. Pode ter certeza disso. Também lamento que muitos professores têm procurado juntar através do evoteísmo aquilo que, como água e óleo, não se misturam. A evolução com o criacionismo bíblico. Vocês estão tentando fazer o impossível. Tentem ver o óbvio. Meu desejo e esperança é que não seja muito grande o intervalo de tempo até que vocês do evoteísmo vejam o erro e o deixem, como eu também fiz. O que tenho dito e experimentado ao longo de quase 30 anos é real e verdadeiro. Toda ciência devidamente estabelecida e toda a escritura corretamente interpretada nunca entrarão em contradição. Se você tem dúvida, faça o teste. Interprete Gênesis literalmente, comparando com o conhecimento científico que temos, conhecimento do século XXI. Como eu, você também ficará impressionado com a precisão da palavra de Deus. Um forte abraço a vocês. Professor Adalto Lourenço.